Irmãos, o texto é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dele documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. Uma pesquisa realizada em 2015, olha, já faz tempo, ela revelou os seguintes dados sobre casamento, divórcio e novo casamento. Entre 2004 até 2014, o divórcio cresceu pouco mais de 160%. Então, de 130 mil, passou para 340 mil divórcios. A média de idade em que as pessoas se divorciam é para os homens de 44 anos e para as mulheres de 40 anos de idade. Ou melhor, 40 anos. Então, a média de idade em divórcio é essa. A pessoa chega nessa fase, ela quer achar novos ares, ou quer abandonar os compromissos familiares. De 1984 até 2014, a duração de casamentos diminuiu de 19 anos para 15 anos em média. Casamentos que duram apenas esse período. Pessoas que moraram juntas antes de se casarem, sabe aquela fase de teste, né? Em que as pessoas juntam as escovas de dente para ver o que dá. As pessoas que fizeram isso, a média diz, a estimativa diz que elas possuem mais propensão a terem conflitos no casamento, caso o casamento aconteça. Eles são mais propensos à infelicidade e à tendência ao divórcio, mais do que aquelas pessoas que esperam para casar. Pessoas cujos pais se divorciaram, então agora é a realidade da família que vivenciou um divórcio. Esses filhos, eles são mais propensos a se casarem e a se divorciarem quando casarem. A chance do divórcio triplica quando a pessoa vem de um casamento desfeito dos seus pais. E nos Estados Unidos e no Brasil, essa média já chegou no Brasil, de cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. E pior de tudo é ouvir esses dados, não é saber que essa situação se agravou, mas é saber que isso tem se tornado verdade no meio evangélico. Então, se nós fizéssemos sinceramente essa pesquisa na igreja brasileira, é bem provável que os dados seriam idênticos, para não dizer piores, do que esses aqui, dentro da igreja. E eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como está o casamento dos seus pais, ou dos seus parentes, mas esse deveria ser um tema muito importante para nós cristãos, e tema de estudo. E é por isso que na exposição do Sermão do Monte nós chegamos a esse texto. Não dá para pular esse texto. Então nós vamos estudá-lo à luz do que Jesus tem dito no Sermão do Monte. Mas essa banalização do casamento, ela não é exclusividade nossa, no nosso período só aqui no século 21. Há mais de 2000 anos atrás, já era um problema. E Jesus falou a respeito disso. O divórcio era muito comum no meio dos judeus, por mais que pareça que não, mas era muito comum. E haviam 2 correntes mais comuns de ensino naquela época sobre o divórcio. A primeira corrente é de que alguns diziam que o divórcio só poderia acontecer em caso de adultério. Então, em caso de traição, você tem direito de se divorciar. Era uma posição mais rígida. Mas havia uma outra que era mais liberal. Essa segunda posição dizia assim: olha, se a sua esposa, entre aspas, queimar o feijão, você já tem direito a se divorciar.
né? Se ela queimar o pão sírio lá, você já pode se separar da tua esposa. E pode buscar uma nova companheira, por que não? Porque o primeiro casamento foi desfeito. E era comum nós vermos homens e mulheres, não só homens, mas mulheres também, vivendo no seu segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, por causa dessas posições. Mas apesar de fazer tudo isso, esse povo tinha recebido um mandamento de Deus, do qual eles se orgulhavam de estar obedecendo. É o 7º mandamento dos 10, que era: não adulterarás. Em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, Deus dá essa ordem para o povo. E a interpretação comum desse mandamento era a seguinte: não adulterarás é igual a não roubarás a esposa de outro. Então, para um judeu, se ele nunca se deitasse com a mulher de outro homem, ele nunca ia quebrar esse mandamento. Mesmo que ele se separasse da sua mulher, mesmo que ele casasse com uma nova mulher, e mesmo que a esposa dele também fizesse a mesma coisa, ele dormia com a consciência tranquila de que nunca adulterou. Mas Jesus quer mostrar para os discípulos dele que, na verdade, esse mandamento ele trata muito mais do que simplesmente você não dormir com alguém que não seja o seu cônjuge. Porque Jesus veio cumprir a lei de Moisés, nós vimos isso. Jesus então tem o direito de mostrar e de interpretar o que os mandamentos de Deus de fato significam para nós. Então, é a Jesus que nós devemos ouvir e não aos escribas, fariseus e até muitos mestres que nós temos hoje por aí, que negam o que Jesus vai dizer nessa passagem. E é isso que Jesus quer que a gente saiba com esse trecho. A primeira coisa que Jesus fala é sobre a profundidade do adultério. A profundidade do adultério. Olha o que os versículos 27 e 28 dizem. Versículo 27, Jesus cita o que foi dito aos judeus por meio da lei de Moisés: não adulterarás. E como eu já falei, essa ordem foi dada para o povo, e o povo interpretava essa ordem como: não vá roubar a mulher de outro. Só que Jesus diz que o adultério é muito mais profundo do que simplesmente você ter um contato físico extraconjugal. Perceba no versículo 28, ele diz que todo aquele que olhar para uma mulher, obviamente que não seja sua esposa, com desejo ou de maneira impura, já cometeu adultério com ela no coração. O termo olhar que Jesus está usando aqui e está condenando é aquela olhada fixa, uma olhada demorada no corpo de outra pessoa com propósitos impuros. Então, não é aquela primeira olhada em que você repara uma pessoa, mas aquela olhada em que o olhar se fixa naquilo. E o que Jesus está dizendo é uma olhada com desejo ou com intenção impura. E essa expressão significa ser uma tentativa de alimentar os apetites sexuais internos da pessoa. Como se aquela olhada fosse um substituto para o ato sexual em si. Então, não é algo acidental do que Jesus está se referindo aqui. É algo planejado. Uma coisa é você perceber uma pessoa bonita sem desejar essa pessoa. Outra coisa totalmente diferente é você olhar para essa pessoa com pensamentos cobiçosos. Eu gostaria de tê-la. Eu gostaria de vê-la de uma maneira diferente. E esse tipo de olhar, segundo Jesus, ele tem o objetivo de contemplar o corpo de alguém para satisfazer um desejo sexual interno. É você, em outras palavras, se alimentar sexualmente do corpo da pessoa, mesmo só olhando para ela. Mesmo que ela não saiba. Perceba o que Jesus disse que acontece quando nós fazemos isso. Ele diz que o adultério já foi consumado com aquela pessoa no coração. Nós trazemos, em outras palavras, aquela pessoa para a nossa fantasia impura. E nós violamos o corpo daquela pessoa que não nos pertence. Nós já nos tornamos adúlteros no nosso íntimo, mesmo que nós nunca tenhamos nos deitado com aquela pessoa. Então, uma coisa precisa ficar muito clara para nós até aqui. Jesus não está dizendo que desejar adulterar com uma pessoa e, de fato, adulterar com ela são coisas idênticas. Não é isso que ele está fazendo. O alvo de Jesus é mostrar que, em termos espirituais, tanto uma quanto a outra são equivalentes. Então, é pecado você roubar a mulher de outro. E isso é pecado. Mas é pecado também você desejar a mulher de outro no seu íntimo. E vice-versa.
É pecado você desejar o marido de outra mulher no seu íntimo, mesmo que ninguém saiba. Porque para Deus você já cometeu aquele pecado no seu coração. Isso não significa, então, que se você olhou e por isso você já adulterou no coração, então que você vai largar os pontos então e já vai até o final do adultério. O que Jesus está dizendo é não para provocar esse tipo de pensamento. Já que eu pequei na minha mente, então eu vou pecar na minha prática. O alvo de Jesus aqui era alertar para que nós não nos sentíssemos tranquilos e justos só porque nós nunca traímos fisicamente nossos cônjuges. O que ele está dizendo é que nós devemos lutar contra olhares e desejos pecaminosos tanto quanto nós lutamos com uma traição física. Porque para Deus o adultério começa no coração. Isso significa então que nós não deveríamos nos sentir em paz só porque nós nunca consumamos o ato com outra pessoa. É errado nós trairmos os nossos cônjuges, mas tão errado quanto fazer isso é fazermos isso em secreto dentro do nosso coração. Nós deveríamos nos arrepender pela maneira com que nós olhamos uma pessoa na rua, na academia, no ônibus, na televisão, num filme, numa série, numa novela. Enfim, nós deveríamos deixar a arrogância de lado e reconhecer diante de Deus que nós somos adúlteros em nosso íntimo quando nós fazemos isso. Adultério é algo muito mais profundo do que sexo fora do casamento. Adultério começa no coração e nós precisamos lembrar disso. Mas como é que nós podemos lutar contra isso? Jesus propõe duas aplicações. Então, a partir do versículo 29, ele fala sobre a luta contra o adultério. E ele vai nos oferecer duas maneiras de se evitar o adultério. A primeira maneira está nos versículos 29 e 30. É com uma luta pessoal. Uma luta pessoal. Olha o que ele diz no versículo 29. Se o adultério é uma coisa tão séria, e ele nos assedia em tantos momentos do nosso dia, então Jesus vai dar uma única saída: lute severamente contra o adultério. E ele vai usar aqui, nesses versículos 29 e 30, duas hipérboles. Hipérbole é um exagero, e ele vai usar isso para mostrar como deveria ser a nossa luta. E nessas duas ilustrações, Jesus mostra o foco do argumento dele. Olha o versículo 29, a primeira ilustração. É sobre o olho direito. Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, então arranca-o e joga-o fora. O olho direito era considerado o melhor olho. O olho mais importante, era o olho que você usava para mirar com arco e flecha numa batalha. E até hoje, 85% das pessoas usam mais o seu olho direito. É o olho com que elas mais enxergam. E o que Jesus está querendo dizer aqui é: se o teu olho, o mais importante para você, te faz tropeçar, se ele te leva a cair, se ele provoca o teu pecado, então o arranque e jogue fora. E a razão, ele diz, porque é melhor, é mais vantajoso para você, vai produzir mais bem na sua vida perder um membro importante do seu corpo, como o olho direito, do que todo o seu ser lançado no inferno. A primeira ilustração é sobre o olho direito. A segunda, no versículo 30, é sobre a mão direita. E novamente, a ideia de direita é aquela com que nós fazemos a maioria das coisas. É a mão mais importante para a maioria das pessoas, tirando os canhotos, né? A mão direita é a que nós mais usamos. E Jesus diz: se a mão direita te faz tropeçar, te conduz ao pecado, então a sua ação deve ser a mesma para com o olho direito. Você arranca e joga fora. Irmãos, Jesus não está dizendo aqui que isso só deve acontecer com os destros e que os canhotos estão isentos disso aqui que ele está dizendo. A ideia de Jesus é que se você tem algo que te leva ao pecado, arranque esse algo fora, mesmo que isso seja algo muito importante na sua vida. É óbvio que Jesus não está sendo literal aqui, nós não devemos nos mutilar, até porque o problema, Jesus mesmo disse, o problema não está no corpo, o problema está no coração. Alguns crentes do passado entenderam esse texto errado e se mutilaram para alcançar uma pureza pessoal. Por exemplo, se você for procurar nos anais da história, você vai encontrar Orígenes. Orígenes literalmente se castrou
para fugir do adultério. Ele leu esse texto e entendeu que deveria arrancar um membro do seu corpo. Mas nós sabemos que foi inútil. E por que nós sabemos que foi inútil? Porque a cobiça, Jesus está dizendo, não é removida pelos membros do corpo, pela remoção dos membros do corpo. A cobiça está no coração. E o que Jesus está fazendo aqui é ensinar a nós algo que os teólogos chamam de amputação radical. Já ouviram falar? Amputação radical significa você sacrificar aquilo que é muito importante para você e talvez até daquilo que você depende para que você venha se livrar do pecado, caso essa coisa te faça cair. Então, na prática, a nossa luta contra o adultério deve ser radical. Primeiro, ela deve ser no âmbito do coração. Depois, nós devemos nos livrar de tudo que nos conduz a esse pecado, mesmo que isso exija grandes sacrifícios da nossa parte, porque contra um grande pecado, contra o adultério, nós devemos empreender grandes sacrifícios. É isso que Jesus está dizendo para nós. Por isso, se você quer vencer a tentação sexual, você precisa entender que você precisa se disciplinar, e se disciplinar significa disciplinar os membros do seu corpo. Então, por exemplo, se olhar para alguém bonito ou bonita te faz pecar, então é simples, não olhe. É isso que Jesus está dizendo. Se ficar sozinho no computador te faz pecar, então use o computador sempre na presença de alguém. Se ficar no celular te leva a cair, venda o seu celular. É isso que Jesus está dizendo, sacrifício radical. Mas aí você pode dizer, mas pastor, isso é muito radical. O que você está falando é uma coisa louca. E é justamente isso que Jesus está propondo nesse texto. O que Jesus está propondo é seja radical contra o adultério. Isso implica em talvez você abandonar urgentemente aquele tipo de conversa que você tem no trabalho, aquele tipo de conversa que você tem na faculdade. Talvez isso significa você desinstalar aquele aplicativo no seu celular. Significa você cortar relacionamentos, talvez amizades, talvez namoros, talvez noivados. Significa mudar de emprego se necessário. Significa parar de visitar aquela pessoa. Talvez cortar o seu acesso à internet. Talvez limitar o seu tempo na televisão. Talvez deixar de assistir aquela série. Porque se essas coisas te fazem pecar, livre-se delas. Enfim, a ideia é de que, para alguns, essas coisas que eu citei aqui, elas não fazem essas pessoas caírem em adultério. Eu consigo assistir televisão e não sou tentado. Tudo bem. O que Jesus está dizendo, você pode manter essa prática, mas para outras pessoas, esse tipo de coisa é perigoso. Então, para essas pessoas, elas devem extrair radicalmente esses itens das suas vidas. Vale mais viver sem isso do que cair em adultério. Tenha coragem de lutar radicalmente contra o adultério. Esse é o primeiro passo para vencer uma luta pessoal. Uma luta pessoal. Você quer vencer o adultério? Lute ferrenhamente contra ele. Segunda maneira de se evitar o adultério, versículos 30 e 31. Jesus vai dizer que é uma luta conjugal. A primeira é uma luta pessoal. A segunda é uma luta conjugal. Muitas vezes, você vai reparar que esse texto que nós vamos estudar, versículo 30, ele é lido em separado do trecho anterior. Então, talvez na sua Bíblia até tenha um subtítulo acima do versículo 30. Jesus vai falar a respeito do divórcio. Mas nós vamos reparar que Jesus está seguindo a mesma linha de raciocínio. O argumento de Jesus é, de uma maneira, você vence a tentação ao adultério lutando pessoalmente, sacrificando aquilo que é mais importante para você, mas que te leva ao pecado. Segundo, a segunda maneira é valorizando o casamento. Você evita o adultério valorizando o casamento. Olha o que ele diz no versículo 31. Também foi dito. E aqui é uma referência a uma concessão dada por Deus na lei do Antigo Testamento. Você vai encontrar essa citação lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4. Nós não vamos abrir por causa do tempo, mas acontece que naquela época já era muito comum, como eu falei, lá em Deuteronômio,
Era muito comum as pessoas se divorciarem por qualquer motivo. E uma coisa que tem que ficar claro para nós é que Deus nunca ordenou o divórcio. Você pode procurar na Bíblia inteira, você nunca vai ver uma ordem clara de Deus dizendo, divorcie. A única coisa que nós lemos a respeito disso, e na verdade é o inverso, Malaquias 2,16, Deus diz, eu odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, essa parte da lei de Moisés, ao qual Jesus está se referindo, ela foi dada como uma permissão de Deus. Em que algo que era ruim, que não era o ideal de Deus, era aprovado, que era o divórcio, mas que era aprovado para evitar um mal muito maior do que o divórcio. E qual era esse mal muito maior do que o divórcio? Era o fato de que naquela época, lá no povo de Israel, caso a esposa não quisesse se separar do seu marido, por qualquer motivo, o marido já não queria mais ela, ele tinha o direito de até derramar sangue da sua esposa para conseguir que ela fosse embora de casa. Esse era o mal maior, e por isso Deus deu a ordem por meio de Moisés, dizendo, caso ele queira se separar, dê carta de divórcio. É isso que Jesus diz no versículo 31. A lei de tolerância de Deus era, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento ou dê-lhe carta de divórcio. O marido deveria dar para sua esposa, aquela esposa que ele está mandando embora de casa, um certificado que detalhava o motivo da separação. Não poderia ser por qualquer razão pequena, e isso daria àquela mulher um recurso para se defender diante de um juiz, por exemplo, por ter sido injustiçada. Então, era uma justificativa de que ela tinha sido abandonada pelo marido e que aquele homem estava abandonando o casamento. E estava descrevendo por que estava abandonando o seu casamento. Mas Jesus mostra que só fazer isso não resolve a questão. Não adiantava nada você ter um motivo, entre aspas, legítimo para se divorciar e dar um documento para a mulher com esse motivo, dizendo, é por isso que eu estou te abandonando, é por isso que eu quero que você vá embora. Olha a seriedade com que Jesus trata o divórcio. Olha o versículo 32. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, todo homem que rejeitar o seu casamento, olha o que o versículo continua dizendo, a torna adúltera. Você está vendo que eu estou pulando uma frase aí, mas eu já vou explicar por quê. O argumento de Jesus é esse: todo aquele que se divorciar da sua mulher, torna a sua mulher, ou a expõe a se tornar adúltera. Vamos tentar imaginar essa lógica aqui. O marido abandonou sua esposa, deu carta de divórcio para ela. Jesus então diz, ele está tornando a sua esposa uma adúltera. Como assim, Jesus? Há várias tentativas de se entender esse texto aqui. E talvez você já ouviu várias. E eu não estou aqui com a pretensão de inventar a roda, ou de me colocar como a minha posição mais importante ou melhor do que a dos outros. Mas dentre tantas opções, eu prefiro ficar com alguns conservadores. Os teólogos mais conservadores, que não são maioria, são minoria. A grande maioria vai em contrário do que eu vou propor aqui. Para mim é a opinião mais plausível, é a interpretação mais plausível desse texto. É a seguinte: ao ir embora, ao mandar aquela mulher embora, o marido abre a possibilidade dela de cometer adultério, uma vez que ela não vai mais estar com o seu marido. E por quê? Porque naquela época era muito comum que as mulheres não tivessem opção. Na verdade, elas não tinham opção. Uma mulher não tinha mercado de trabalho. Você não podia mandar um currículo, fazer um crochê e vender isso. A mulher dependia do marido. Se o marido está abandonando ela para viver com outra mulher, ela viveria como uma viúva. E viúvas morriam de fome nas ruas de Jerusalém. Então, quando esse marido diz, vai embora, eu não quero mais viver com você, ele está dizendo, ou você vai morrer de fome como uma viúva, ou você vai se casar de novo para ser sustentada por outro homem. E é isso que Jesus está dizendo. Ao mandar a sua mulher embora, você está possibilitando ela ou forçando ela a se relacionar com outro homem. E isso vai ser um adultério. E em parte isso é culpa sua, porque você está mandando ela embora. Só não seria culpa dele, e agora sim eu vou citar a frase que ele faz a exceção, segundo Jesus, a não ser por causa de infidelidade, ou exceto por imoralidade sexual. Nesse caso, o que Jesus está querendo dizer
é que a própria mulher já se tornou adúltera antes mesmo do divórcio. Se você, homem, abandona a sua mulher, você a expõe a se tornar adúltera. Mas se a sua mulher já te traiu no casamento, ela mesma já se fez adúltera. Então Jesus não parece dizer aqui que a traição dá o direito de uma pessoa de se divorciar, e como essa tendência, essa vertente teológica vai dizer que você tem a possibilidade de casar de novo. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está dizendo é que aquela parte que se divorcia do cônjuge está colocando essa pessoa numa condição em que ela pode chegar ao adultério. E se isso acontecer, o marido será culpado diante de Deus. Ele não só será culpado caso a outra parte já tiver cometido divórcio antes, ou o adultério antes do divórcio. Só nesse caso o marido seria inocentado. E é isso que Jesus explica no final do versículo 32. Olha o que ele diz. Quem casa com a divorciada comete adultério. Querido, se tem um texto mais claro na boca de Jesus de que casar depois de já ter se divorciado e que isso é um adultério e é errado, é esse texto. Quem casa com uma pessoa divorciada comete adultério. Se o divórcio foi ou não por causa de traição, isso não dá brecha para que um novo casamento aconteça, porque qualquer relacionamento além desse vai constituir um adultério. E o adultério é roubar a mulher ou o homem de outra pessoa. O ensinamento dos fariseus era que aquele documento de divórcio, ele anulava o casamento. E aquela carta, aquele papel que foi entregue, ele possibilitava a pessoa se casar de novo. Mas Jesus diz não. Isso não resolve o problema. Porque o casamento diante de Deus é algo santo. E o casamento não pode ser desfeito por qualquer motivo. Ninguém deveria se divorciar precipitadamente. Porque se fizer isso, vai poder estar expondo o seu cônjuge ao adultério. E não vai poder casar novamente com outra pessoa, porque isso também seria adultério. E no contexto de Jesus, era quase impossível uma mulher divorciada não se casar de novo, como eu expliquei, porque ela dependia disso para viver. E perceba que mesmo que a mulher seja parte inocente, e parece que Jesus está cogitando isso aqui, ela seja essa parte inocente abandonada pelo marido no divórcio, Jesus diz no versículo 32, se ela se casar de novo, ela cometerá adultério, mesmo sendo a parte inocente. John Piper é um dos teólogos que concorda com essa posição. E ele diz o seguinte, comentando a respeito desse texto. Portanto, adultério não anula o relacionamento de uma só carne no casamento. E tanto o cônjuge culpado quanto o cônjuge inocente são proibidos de casar-se novamente. O que isso tem a ver com o argumento de Jesus até aqui? Lembra, Jesus não está falando de casamento e nem de divórcio. Do que ele está falando? De adultério. Esse foi o argumento de Jesus. O que Jesus está querendo dizer, então, em resumo, é: para evitar o adultério, primeiro, você tem que reconhecer que essa luta é uma batalha no coração. Não é só física. Segundo, você deve lutar pessoalmente contra a tentação. E radicalmente. E terceiro, você tem que lutar com todas as forças pelo seu casamento. Com todas as suas forças. Porque a seriedade do adultério deveria nos levar a cuidar do nosso casamento. O divórcio não é coisa tão simples como a nossa sociedade pinta. O divórcio nos expõe à possibilidade do adultério. Nós não deveríamos cogitar o divórcio. E nós deveríamos evitar o divórcio ao máximo. O divórcio não deveria ser uma possibilidade para o cristão. Do tipo, olha, eu estou casando com você, mas vai que dá errado. Então daqui 10 anos a gente pode se separar. Não deveria ser uma possibilidade. Mas mesmo que o divórcio aconteça por motivos X, Y, Z, e talvez já tenha acontecido, e eu sei que nós temos irmãos que lidam com isso, nós devemos nos manter fiéis ao compromisso que nós temos com o nosso cônjuge diante de Deus, seja no coração, seja na prática. Nós não deveríamos ver um novo casamento como uma opção para alguém divorciado, porque segundo Jesus, isso redunda em adultério. E tudo isso, eu sei, por isso que eu falei que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Porque tudo isso pode ser muito duro, muito pesado para nós.
Mas é assim que Deus quer que a gente veja a seriedade do 7º mandamento. Não adulterarás. Deus valoriza tanto o casamento, Ele quer que a gente valorize também o casamento. O casamento, você sabe, Efésios 5 diz isso, ele é uma ilustração do relacionamento de Deus conosco. Jesus morreu por nós, enquanto nós éramos pecadores, para nos casar com Ele. Nós somos chamados de a noiva de Cristo. E mesmo quando nós traímos o nosso noivo, mesmo quando nós pecamos, Ele continua sendo fiel à sua promessa de casamento a nós. Então, Jesus não se divorcia de nós. Jesus não procura uma outra esposa dizendo, eu já não gosto mais dessa igreja, ela me traiu com outro Deus, eu vou procurar outra igreja. Jesus não faz isso. Eu vou insistir na vida dessa igreja, eu vou perdoar essa igreja, eu vou trabalhar nessa igreja. E nós deveríamos espelhar isso nos nossos casamentos. Sermos fiéis ao nosso casamento. Por isso seguem algumas aplicações finais sobre esse texto. Você quer lutar contra o adultério? Você quer se livrar do adultério? 3 aplicações. Primeiro, saiba que o adultério começa no coração. Então você deveria arrancar o seu coração. Mas é possível arrancar o seu coração? Então a solução é entregar o seu coração para Jesus. É diante de Jesus dizer, eu preciso de um novo coração. Porque o meu coração sujo só me leva ao pecado e Jesus oferece um coração novo. Um coração limpo. Um coração que é capaz de vencer a tentação contra o adultério. Então, se você já fez isso, é possível você renovar sua mente, é possível você lutar contra os seus pensamentos, é possível você vencer a tentação ao adultério. Segunda aplicação, se você quer se livrar do adultério, lute radicalmente contra ele. Sacrifique, se necessário, aquilo que te leva ao adultério. Abra mão do seu conforto, se preciso. Abra mão da sua conveniência, se necessário, em prol da santidade. Vale a pena. E terceira e última aplicação. Se você quer se livrar do adultério, valorize seu casamento. Valorize o seu casamento. Deus criou o casamento para que os nossos desejos sexuais fossem satisfeitos sem culpa. Então, eu poderia me dirigir a 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo é você que é jovem. Se você é jovem e ainda está cogitando casar, e você luta com a tentação sexual, esse texto mostra, guarde-se e busque o casamento. Não só por causa do sexo, mas como uma das formas de Deus, que Deus te dá para ter alívio dessa tentação. O casamento é o meio legítimo para satisfazer isso. O segundo tipo de pessoa é para você que já é casado. Não cogite o divórcio. Porque o divórcio só vai te colocar em mais tentação ainda. Se já é difícil hoje, casado, separado, você pode se tornar culpado de adultério, não só o seu, mas o do seu cônjuge. Porque você está expondo ele a um novo relacionamento. E terceiro, se você que é divorciado já, ou é recasado, você pode saber que a graça de Deus também é disponível a você. E você tem que reconhecer que o que você fez foi errado, consertar isso, se possível, porque há casos em que é possível. Há casos em que o casal só está separado e só precisa resolver algumas questões. Se possível, conserte. Mas se não é mais possível, talvez uma nova família, um novo núcleo familiar constituído, peça perdão a Deus e confie no perdão dele. Você vai encontrar perdão em Deus. E não caia novamente nesse pecado. Seja fiel a esse casamento. Porque nós deveríamos usar experiências como essas. E Deus, na sua soberania e sabedoria, Ele permite que nós, na nossa vida passada, experimentemos essas coisas, para que hoje nós possamos ensinar os mais jovens sobre o valor do casamento. Alertar pessoas que estão casadas, mas estão cogitando o divórcio, a não caírem nisso. Eu acho que é isso que Jesus queria dizer com esse texto. Difícil, duro, mas necessário para o nosso coração. Amém?